Tirania de Aço capítulo 969. Um sonho encantador. Berengário estava dentro de um matagal das florestas mais densas que ele já havia pisado. Ele não estava vestido com seu traje real habitual, o que significava sua autoridade como imperador de todos os alemães. Em vez disso, ele estava vestido com roupas de lã bastante primitivas, feitas no estilo do antigo povo germânico. Havia pintura de guerra azul em seu belo rosto, assim como em seu corpo esculpido. O homem mais poderoso do mundo ficou perplexo, com uma espada em uma mão e um escudo redondo na outra. Ele não tinha ideia de como havia chegado a essa área misteriosa, nem porque estava vestido de maneira tão bárbara. Tudo o que sabia era que alguém, ou alguma coisa, o havia trazido aqui. Seja qual for o motivo, Berengário não queria ficar por perto para descobrir e, como tal, ele rapidamente embainhou sua lâmina, antes de abrir caminho cautelosamente pela densa floresta. Ele não conseguia ver muito longe, pois uma névoa misteriosa obscurecia até mesmo seus arredores imediatos. Como um homem que já havia encontrado várias divindades ocultas, Berengário sabia exatamente o que isso significava, mas isso não significava nem por um momento que ele baixaria a guarda. Não importa onde ele pisasse na névoa, ele parecia ser conduzido por alguma força misteriosa para um destino específico. No final, o imperador alemão se viu na base de um pequeno lago cercado por pedras rúnicas antigas e uma árvore maior do que qualquer outra na floresta. As costas tatuadas de uma mulher ruiva podiam ser vistas sentadas dentro da piscina, cuja água estava fumegando. A névoa que exudava no ar e se espalhava em direção ao resto da floresta. Antes que Berengário pudesse fazer uma pergunta, uma voz sensual que lhe era muito familiar envolveu todo o seu ser. Então você finalmente chegou, e é que eu pensei que você me deixaria esperando por mais alguns anos. Depois de dizer isso, a mulher se virou para expor seu rosto divino e corpo perfeito. No entanto, o que mais chocou Berengário foi que esta era uma mulher que ele conhecia e amava mais do que qualquer outra, e ainda assim, ela era tão estranha para ele neste momento. Os olhos azul celeste da beldade ruiva olhavam sedutoramente para o homem parado à sua frente, enquanto ela o atraía para se juntar a ela na piscina aquecida. Você não quer se juntar a mim, Berengar, filho de Segade? Berengário olhou ao seu redor e imediatamente concluiu que estava sonhando, ao que rapidamente deu voz. Estou sonhando, não estou? E você não é a mulher que eu amo. Uma expressão amuada com a qual Berengar era tão familiar apareceu no rosto da beldade de cabelo loiro morango enquanto ela fingia sua ofensa. Ela foi rápida em confirmar suas suspeitas. Você está correto. No entanto, eu prometo a você que posso ser muito mais do que seu pequeno amante. Então, que tal, você não quer se juntar a mim para um banho? Berengar zombou ao ouvir isso. No entanto, ele não negou o pedido da beldade e imediatamente largou o escudo antes de se despir. No momento em que suas calças saíram, um toque de luxúria apareceu no belo rosto da estranha. Seus olhos nunca desviaram o olhar até o momento em que a água enevoada escondeu seu prêmio. Antes que ela pudesse falar novamente, Berengar exalou pesadamente como se todo o seu estresse reprimido estivesse sendo liberado pela piscina fervente. Isso pode ser um sonho, mas já faz algum tempo desde que eu desfrutei da experiência de uma banheira de hidromassagem. Dou-lhe pontos por tornar isso tão realista. Então, com qual figura divina eu tenho o prazer de falar? Um sorriso malicioso apareceu no rosto da mulher enquanto ela nadava pela piscina e entrou no colo de Berengar, envolvendo os braços em volta de seu pescoço e pressionando seu seio substancial contra seu peito largo antes de sussurrar sedutoramente em seus ouvidos. Vou te dar 3 palpites. Berengário recostou-se na poça de água, não caindo nas artimanhas da sedutora enquanto pensava cuidadosamente sobre o assunto por vários momentos em silêncio. Havia muitas deusas, como ela, nas muitas religiões deste mundo. No entanto, se ele pensasse sobre isso com clareza, havia realmente apenas um nome que se encaixava nessa beleza divina sentada no em seu colo. Freyja. A que devo o prazer de você invadir meus sonhos.
Um sorriso satisfeito apareceu no rosto bonito da mulher enquanto ela descansava seu delicado queixo no ombro musculoso do homem. Ela ficou completamente impressionada com a habilidade dele de adivinhar sua identidade tão rapidamente. Assim, ela não pôde deixar de elogiá-lo. Você é bom, tão bom quanto dizem. Não é de se admirar que a pequena Oir tenha ficado tão apaixonada por você. Devo dizer, eu não teria que visitar seus sonhos se seu pequeno amante fosse tão bom quanto seu trabalho como ela pensa. Ela é. Apesar de anos de esforço, ele encontrou muito poucos vestígios do meu velho eu, portanto não tem escolha a não ser fazer este pequeno truque. Precisamos conversar. Encontre-me na Floresta Negra no início do solstício de inverno. Berengário apenas zombou quando ouviu isso, antes de bater no nariz da deusa com a ponta do dedo. O ato pegou Freyja desprevenida, que rapidamente corou em resposta. Nenhum mortal jamais ousara tratá-la de maneira tão irreverente antes. No entanto, antes que ela pudesse protestar, Berengar a repreendeu. Não estamos nos falando agora. Porque devo viajar até a Floresta Negra, simplesmente para falar com você. O solstício de inverno está se aproximando rapidamente e estou no meio da guerra. Não tenho tempo para jogar seus jogos. Por que você simplesmente não me diz o que precise dizer aqui e agora? Um brilho feroz apareceu nos olhos azul celeste da beldade ruiva enquanto ela olhava para o homem sentado embaixo dela como se ele não fosse um simples mortal. Afinal, havia pelo menos uma parte de um ser divino infundida com sua carne. Quando ela se lembrou do que as nonas lhe disseram, o homem também havia bebido do poço do destino e uma quantidade substancial disso. Isso por si só fez dele um ser acima do mortal médio. Apesar desses fatores, havia algumas coisas melhores ditas dentro da segurança de seu domínio divino. Assim, ela foi bastante insistente em seu ponto anterior. Com uma expressão severa em seu lindo rosto, Freya repreendeu o homem por sua falta de reverência. Você se atreve a encostar um dedo na minha face divina. Ousado. Muito ousado, Berengário. Se você não fosse o escolhido de Odin, eu poderia tê-lo forçado a pagar um alto preço por sua falta de adoração. Embora houvesse um tom assustador na voz sedutora da mulher, Berengário zombou mais uma vez antes de responder às reivindicações da deusa. Você está sentada nua no meu colo, e daí, você tem o direito de me tocar como quiser, mas eu não posso encostar um dedo em você? Freyja olhou ameaçadoramente para Berengar. No entanto, no momento seguinte, sua expressão mudou de colérica para charmosa quando ela se inclinou para perto e sussurrou no ouvido de Berengar com toda a sedução que pôde reunir. Exatamente. Agora seja um bom menino, e faça o que eu digo. Se você vier me visitar na hora marcada, eu prometo que você será bem recompensado por seus esforços. Se fosse qualquer outro homem na posição de Berengar, eles teriam caído sob o feitiço da deusa naquele momento. No entanto, Berengar permaneceu totalmente impassível e, em vez disso, respondeu com um sorriso malicioso no rosto. Veremos. Depois de dizer isso, Berengário forçou-se a acordar, onde se viu enredado nos braços amorosos de sua esposa favorita, Linde. Ela parecia idêntica à aparência que Frey já havia escolhido para mostrar a ele. Além de um pequeno detalhe, sua pele era completamente impecável e totalmente desprovida de tatuagens. Depois de colocar um beijo suave nos lábios da bela adormecida, Berengar descansou a cabeça no seio substancial da mulher e voltou a dormir, desta vez livre da influência de Freyja. Tirania de Aço capítulo 970 Preparações para uma breve jornada. Berengar acordou na manhã seguinte com um feroz debate interno em seu coração. A partir deste momento, a guerra na Índia havia entrado em sua próxima etapa. No entanto, quando um ser divino invade seus sonhos e o convoca para o domínio dela, você normalmente não rejeita o chamado dela. Desde o início da ascensão de Berengar ao poder, ele estabeleceu os meios para que seus militares agissem de forma independente, sem sua supervisão. Agora era a hora de testar essas preparações. No entanto, atualmente o homem estava sentado em frente a seu amante principal, que parecia quase idêntico à aparência que Freyja havia mostrado a ele na noite anterior.
Havia uma sombra de preocupação no rosto de Berengário, e Lindy logo notou. Afinal, ela estava bem acostumada com o comportamento de seu homem, tanto que a menor oscilação em sua expressão era detectada instantaneamente, quase como se fosse instintiva. Sem um segundo de hesitação, a beldade ruiva foi rápida em perguntar sobre o que estava incomodando seu homem. Então, você quer falar sobre isso? Berengário imediatamente ergueu os olhos de sua xícara de café e seu prato cheio de café da manhã, e olhou nos olhos amorosos de sua esposa favorita. Havia uma preocupação genuína em seu rosto, pela qual Berengário não pôde deixar de se sentir grato. Com um suspiro pesado, ele começou a contar sua história de aflição. Nada passa por você, não é? Muito bem, ontem à noite eu tive um sonho bastante peculiar. Nesse sonho, a deusa Freyja apareceu para mim e me disse para visitá-la durante o solstício de outono dentro da Floresta Negra. Ela tinha algo importante dizer para mim. No entanto, a guerra por procuração na Índia começou recentemente a esquentar e, por causa disso, sinto que sou necessário aqui em Kufstein. Não consigo me decidir sobre o que fazer. Além disso, o que mais me incomoda é que ela tentou me encantar durante o sono. O rosto de Lindy franziu ligeiramente quando ouviu a última parte das palavras de seu marido. Uma deusa estava tentando roubar seu homem dela. Absolutamente inaceitável. Ela não se importava em compartilhar Berengário com as mais belas princesas do mundo, mas uma antiga deusa conhecida por sua beleza e fertilidade. Isso estava simplesmente fora de questão. Apesar dessas preocupações, Lindy também estava ciente de alguns detalhes sobre as antigas divindades germânicas. Afinal, ela estava procurando por seu paradeiro há algum tempo. Se um desses seres divinos tivesse alcançado Berengário e revelado voluntariamente sua localização oculta, seria uma imensa oportunidade para um homem. Assim, depois de pensar cuidadosamente sobre a situação, Lindy suspirou antes de dar a seu marido o que pensava sobre o assunto. Se os deuses estão entrando em contato com você agora depois de todo esse tempo, deve ser algo importante. Sugiro que você siga este caminho e se encontre com Freyja na hora e local que ela lhe deu. No entanto, se essa cadela tanto como toca um fio de cabelo em sua cabeça, eu nunca vou perdoá-la. Esta resposta feroz assustou Berengário enquanto ele ria para lidar com o medo intenso que estava sentindo neste momento. Lindy era uma mulher assustadora quando queria ser. Berengar teve uma sorte incrível por ela apoiar tanto seu harém. Pode-se até chamá-la de cola que os manteve juntos como uma família gigante. A coisa que Berengário mais temia neste mundo era que um dia sua amada esposa se tornasse amarga e cheia de inveja. Quando isso acontecesse, certamente haveria um inferno a pagar. Para Lindy de repente se referir a uma mulher que tentou seduzir seu homem como uma vadia que não merecia seu perdão, isso significava que ela se sentia ameaçada pela deusa. Assim, Berengar imediatamente tentou acalmar a mulher, que estava praticamente tremendo de raiva com a ideia de Freyja seduzir seu homem. Relaxe, querida. Freyja tentou o seu melhor para me seduzir durante nosso tempo juntos, mas ela não obteve resposta de mim. Não tenho intenção de dormir com ela. Afinal, você é muito mais bonita. Lindy corou de vergonha quando ouviu seu homem dizer que ela era mais bonita que a deusa germânica da beleza e da fertilidade. Ela ficou instantaneamente curiosa sobre a aparência de seu rival e foi rápida em perguntar sobre isso. Oh, sério? Como ela pareceu para você? Berengar riu e tomou um gole de seu café, completamente inconsciente de que suas próximas palavras estavam prestes a provocar sua esposa além de sua compreensão. Na verdade, ela se parecia quase exatamente com você, a principal diferença sendo que sua pele era marcada por tatuagens. Uma pena que ela difamasse sua beleza de tal maneira, pensando que isso me atrairia. Lindy já estava ciente de suas discussões anteriores com Berengar sobre seus encontros anteriores com seres sobrenaturais que eles poderiam assumir a forma de quem quisessem. Para sua rival seduzir-se um homem com sua própria aparência, o insulto era grande demais. Tanto que Lindy, sem saber, quebrou a xícara de cerâmica que estava em sua mão de pura raiva.
Berengar imediatamente ficou preocupado quando a caneca de café se quebrou, correndo para o lado de sua mulher e verificando se ela havia sido cortada por algum dos cacos de cerâmica. Felizmente não havia um arranhão nas mãos perfeitas de Lindy, e assim ele só podia beijá-la gentilmente e agradecer aos deuses que ela estava bem. Um ato que imediatamente tirou a beldade ruiva de seu estado de fúria. Embora ela não estivesse mais consumida pela raiva, ainda havia um toque de amargura no tom da mulher quando ela fez uma promessa que até Berengário achou assustadora. Se eu colocar os olhos naquela cadela, vou fazê-la pagar pelo que fez. Houve um silêncio completo e absoluto quando Berengário ouviu essas palavras, em parte porque não sabia como acalmar a enfurecida beleza de seu estado de cólera, e em parte porque estava apavorado ao pensar no que aconteceria se Freyja e Lindy se encontrassem em pessoa. Depois de vários momentos de silêncio constrangedor, Berengário finalmente falou e, ao fazê-lo, selou seu destino. Bem, como você sugeriu anteriormente, seria imprudente ignorar a convocação de uma deusa. Então, nos próximos dias, estarei me preparando para minha jornada para a Floresta Negra. Eu prometo a você, nada acontecerá entre mim e Freyja. Você tem minha palavra. A palavra de Berengário valia mais do que a maioria dos tesouros do reino. Ele raramente fazia promessas a Lindy em relação a outras mulheres e, na maioria das vezes, a beldade ruiva era tolerante com suas tendências polígamas. No entanto, o homem podia ver como sua mulher estava chateada com os avanços de Freyja, tanto que ele estava convencido de que se ele fizesse um movimento contra a deusa, sua esposa nunca o perdoaria, e nenhuma mulher, nem mesmo um ser divino, valeu a pena um destino tão terrível. Logo, Lindy finalmente conseguiu controlar suas emoções. Havia uma expressão estoica em seu rosto impecável enquanto ela acenava com a cabeça em silêncio 3 vezes. Ela confiava que seu homem manteria sua palavra, mesmo diante de uma deusa. Ainda assim, ela não dormiria tranquila nos próximos dias, sabendo que o amor de sua vida estava prestes a entrar nos domínios de uma sedutora divina. Com essa jornada determinada, Berengar mudou o assunto para algo que era indiscutivelmente menos problemático. Ele suspirou pesadamente enquanto servia outra xícara de café para sua esposa antes de explicar seus pensamentos. Quanto à guerra por procuração na Índia, confio em você para garantir que meus generais não façam nada tolo enquanto eu estiver fora. O plano é bastante simples e, desde que a infantaria de Anandpur faça a sua parte, a vitória está garantida. Você está ciente da situação atual? Lindy bebeu graciosamente de seu novo copo de café enquanto refletia sobre o que sabia sobre as estratégias que os exércitos alemão e de Anandpur empregariam no subcontinente indiano. Seu plano é essencialmente transportar a infantaria de Anandpur para a batalha, fazendo andar em cima de nossos tanques e rifles, que fornecerão apoio de fogo direto e um meio de cobertura. Enquanto você faz isso, também pretende fazer uso da Luftwaffe e Kriegsmarine para coletar informações sobre as forças inimigas e bloquear seus portos para que não recebam ajuda de seus aliados no Japão. É uma estratégia ousada, que sem dúvida resultará em uma vitória rápida. No entanto, também invocará a ira da imperatriz japonesa, mas como temos evidências contundentes dos erros do exército de Bengala em Devagiri, isso deve ser suficiente para calar a boca sobre o assunto. Berengário simplesmente sorriu quando ouviu a avaliação de sua esposa e foi rápido em elogiá-la. Fico feliz em saber que você concorda com minha estratégia. Já que você já sabe como vamos travar esta guerra, apenas certifique-se de que meus generais não façam nada estúpido. Ok? Lindy apenas sorriu em resposta a isso e acenou com a cabeça. Claro, você apenas se concentre em aproveitar sua jornada. Apenas deixe tudo comigo. Tirania de Aço capítulo 971 Reformas militares japonesas. Enquanto Berengar estava lidando com questões relacionadas a seus aliados bizantinos, Itami trabalhava duro para reformar seu império desde o início. Naturalmente, quaisquer reformas significativas que tomassem o poder da nobreza e o distribuíssem pelo reino não seriam uma jogada popular. Até agora, o Japão de Itami ainda era essencialmente um estado feudal.
uma que havia transitado de uma sociedade agrária para uma industrial. Todas as principais fábricas pertenciam aos antigos clãs samurais, e seus trabalhadores ainda eram a classe camponesa. Nada havia realmente mudado, exceto pelo trabalho que estava sendo feito. Pode-se até mesmo dizer que a esmagadora maioria dos oficiais militares também eram membros da classe samurai. Isso tornou as coisas extremamente difíceis de mudar. Ao contrário de Berengar, que se esforçou para ganhar o apoio dos plebeus desde o início, Itami praticamente alienou aquela parte de sua população como meros súditos cujo valor era determinado por como eles contribuíam para a máquina de guerra. Qualquer tentativa agora de libertar a classe camponesa poderia facilmente provocar os clãs samurais que detinham imenso poder financeiro e militar dentro do império. Por causa disso, Itami teve que levar as coisas devagar e elaborou um plano de 5 anos para reformular completamente a sociedade japonesa. O primeiro item de sua lista era aprovar uma lei que permitisse que camponeses educados subissem nas fileiras militares. Este seria um movimento controverso, mas com coerção suficiente da parte da imperatriz poderia impedir qualquer forma de insurreição que ela poderia enfrentar nos próximos anos. Assim, Itami trabalhou arduamente, criando esta lei. Ela usou a luz do espelho divino para aumentar sua compreensão política. Afinal, ela não era a melhor política, o que ficou evidente pelo império que ela criou. Foi necessário um esforço significativo de sua parte para redigir leis que fossem boas, e algo tão importante quanto isso exigia seu maior esforço. Depois de várias horas, ela finalmente largou a caneta e recostou-se em sua poltrona de couro em total exaustão. Ela honestamente não podia acreditar como tal tarefa era extenuante em sua mente. Depois de acalmar seus nervos à flor da pele com um pouco de saquê, ela olhou para o retrato de Berengário que pendurava orgulhosamente em seu quarto e suspirou pesadamente. Ela honestamente não sabia o que o homem havia feito com seu espião, Ymir, mas Itami se arrependeu profundamente de sua decisão de enviar a mulher para a Alemanha. O fato de ela ter sido descoberta tão rapidamente significava que os alemães tinham uma organização de inteligência inacreditavelmente robusta. Itami não tinha como saber que era o olho divino de Berengário que lhe dera a capacidade de ver as verdadeiras intenções de um ser humano. Se tivesse, obviamente não teria enviado seu espião para trás das linhas inimigas com a intenção de seduzir o homem. Assim, depois de assinar o projeto de lei, Itami decidiu que faria tudo ao seu alcance para trazer Minha de volta. No entanto, não seria uma tarefa fácil. Tudo o que Itami sabia sobre o destino de Minha era que ela foi pega em suas ações como espiã estrangeira. Isso significava que qualquer apelo à Alemanha seria recebido com zombaria, já que seu inimigo não devolveria de bom grado um bem tão valioso. Itami não sabia que, no que diz respeito ao mundo em geral, Ymir já estava morto, executado sob acusação de conspiração para assassinar o Kaiser e sua família. Na verdade, a mulher foi arrastada para um sítio negro, onde foi mantida para interrogatório. Tudo o que Minha sabia sobre Itami e seu império, ela deu à inteligência alemã e, como resultado, eles a mantiveram viva, mas completamente confinada a uma cela acolchoada. Qualquer criminoso que fosse valioso o suficiente, ou tivesse cometido crimes hediondos o suficiente para justificar uma vida inteira de tortura, era mantido nesses locais secretos. Eles foram oficialmente executados e, portanto, ninguém jamais viria procurá-los. Seu tratamento variava de acordo com a gravidade de seus crimes e seu nível de cooperação com as autoridades alemãs. Se Itami queria salvar a vida de Minha, ela precisava primeiro condená-la como traidora e solicitar a extradição de volta ao Japão para que ela pudesse enfrentar sua punição nas mãos de seu próprio povo. Naturalmente, Itami não queria fazer isso, mas era a única maneira de trazer Minha de volta. Assim, ela passou os momentos seguintes redigindo um pedido formal à embaixada da Alemanha em Pequim para entregar Minha às autoridades japonesas. Assim que ela terminou, Itami chamou um servo para enviar a mensagem ao seu destino. Foi só depois que seu trabalho foi feito que ela se arrastou para a cama, prendendo-se ao seu travesseiro corporal Julian. Ela estava prestes a entrar em um sono profundo, quando uma batida ressoou em sua porta.
seguida por uma voz que ela queria apenas dispensar. Onei-chan. Mamãe mandou preparar um banquete para você na cozinha. Não quer descer e passar algum tempo com sua família? Itami havia se trancado em seu quarto por vários dias, apenas escapando de seus limites para cuidar de sua higiene pessoal. Ela percebeu que, se ficasse mais tempo dentro de casa, sua família e talvez até seus súditos ficariam preocupados. Como resultado, ela instantaneamente pulou da cama, com uma expressão bastante irritada em seu rosto bonito, antes de vestir um kimono branco. Depois de fazer isso, ela abriu a porta, franzindo a testa, e olhou para a irmã mais nova. O ato assustou a garota, até que Itami suspirou e revelou suas verdadeiras intenções. Muito bem, mostre o caminho. Um grande sorriso apareceu no rosto de Momo, enquanto ela abraçava a irmã e enfiava o rosto nos seios volumosos da beldade Ablino. O próprio alto fez Itami ficar vermelha de vergonha, antes de forçar sua irmãzinha a se afastar. Momo respondeu a essa agressão segurando com força o antebraço de Itami e arrastando-a para a área de jantar, onde sua mãe, Mibusaya, esperava por suas duas filhas com uma bebida na mão. Ao perceber que Ryu finalmente saiu de seu quarto, Saya sorriu antes de oferecer uma bebida à filha. Ryu, é bom ver você. Eu estava ficando preocupado com você depois que você se isolou em seu quarto novamente. Itami Ryu apenas suspirou e sentou-se antes de aceitar o gesto de sua mãe, engolindo o saquê como se fosse água antes de expressar seu descontentamento com sua vida. Eu estive ocupado trabalhando em Okasan. Estou no meio da elaboração de algumas reformas muito importantes e não posso me distrair. Mibusai era uma mulher astuta, mais do que deixava transparecer. No momento em que ela ouviu as palavras reformas importantes, ela imediatamente ficou curiosa e também protetora de sua preciosa filha. Que tipo de reformas? Itami bebeu outro copo de saquê tão rápido quanto foi servido antes de informar sua mãe sobre seu trabalho. Se havia duas pessoas neste mundo, ela não precisava esconder nenhum segredo. Era sua mãe e irmã, portanto ela era bastante despreocupada enquanto desabafava sobre sua sorte na vida. Reformas militares. É hora de acabar com o estrangulamento sobre as comissões que a classe samurai tem. Desde que um camponês seja educado, ele deve ser autorizado a subir nas fileiras das forças armadas como qualquer homem. Essa observação pegou Saia desprevenida. Na verdade, ela estava profundamente preocupada com os impactos que isso teria. Se um clã samurai se ofendesse com isso, o que era incrivelmente provável, Itami poderia estar enfrentando um golpe em potencial. Assim, ela foi rápida em expressar seu desacordo com essa transição repentina. Longe de mim dizer a você como comandar um exército, mas acho isso muito imprudente. Há muitos entre a nobreza que veem seu reinado como ilegítimo e estão procurando a primeira oportunidade para depô-lo. Se você pisar em suas tradições, não mais do que você já fez, é provável que eles ajam contra você. Itami sorriu com um rosto cheio de confiança quando ouviu isso e respondeu ao aviso de sua mãe com uma pitada de desdém em seu rosto. Se isso acontecesse, eu esmagaria esses rebeldes da mesma forma que fiz com todos os outros. É o alvorecer de uma nova era e, a menos que reformemos nossa sociedade, seremos deixados para trás pelos alemães e seu maldito Kaiser. Vou começar com os militares e, uma vez consolidados sob minha autoridade, gostaria de ver como esses malditos nobres resistem à minha vontade. Saia só conseguiu balançar a cabeça em desacordo. Sua filha estava tão focada em perseguir as realizações do Reishi e seu Kaiser, que ela estava começando a esperar que a garota tivesse se apaixonado pelo homem. No final, tudo o que ela pôde fazer foi animar a filha enquanto ela perseguia suas ambições. Espero que você esteja certo. Não muito tempo depois que a comida chegou, Itami e sua família desfrutaram de um farto banquete. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.